cheguei em Dáquila, estranhei muito o calor em primeiro lugar, porque eu sou do sul, acostumada com meu chimarrão, lá também, né? Tinha chimarrão, tinha gaúchos, mas gente de todos os lugares. Inclusive eu fiz um amigo que veio do Japão, uma amiga que veio de Belo Horizonte, de Brasília, gente de todos os estados, do Sergipe, e enfim, muita gente que eu conheci que veio morar em Campo Grande para estar mais perto de Dáquila, para poder ir mais vezes. Então, o que eu fui fazer em Dáquila? Eu fui numa atividade de campo, que a gente chama AC. Então, todo mês tem, né, essas atividades de campo de 5 dias. Mas eu fui, então, entre dezembro e janeiro, que foram 10 dias. Em julho também, geralmente, é de 10 dias. Então, eu fui para aproveitar e ficar mais tempo. E quando eu cheguei lá, eu pensei, realmente o Urandir foi guiado para encontrar esse lugar, porque como ele encontrou esse lugar? É só indo para vocês entenderem o que eu estou falando. E ali a gente tem palestras, a gente tem exercícios, atividades para trabalhar o nosso equilíbrio mental, a nossa fortaleza mental, a nossa saúde física, mental, né? E eu realmente encontrei uma cidade do futuro. Não só a parte estrutural, porque tem muita coisa acontecendo ainda, né? Vai acontecer esse ano, assim, mais uma virada de muitas coisas que estão sendo construídas lá. Uma das coisas que eu achei assim, nossa, é uma humanidade do futuro, porque pensa, tinha 1.300 pessoas aproximadamente nessa atividade de campo. E eu deixava a bolsa, a mochila com as minhas coisas, a cadeira, assim, a gente, nessas atividades que a gente ia, não era tão perto uma da outra, ninguém mexia. Quando eu fui querer comprar uma coisa para uma sobrinha minha, nas lojinhas que tem lá, com alguns produtos, aí eu não tinha levado o celular, a pessoa, não, pode levar, tu vem, me paga amanhã, ou depois da manhã, quando tu vier aqui. Ela anotou o meu telefone e só. Essa confiança em qualquer um que eu encontrei lá, era como uma família. Isso foi um outro sentimento que eu tive, é como se eu estivesse reconhecendo alguns lugares. Quem me conhece sabe, né, da construção do Espaço Vale Vida, que eu sonhei há 20 anos, eu sonho com um lugar onde, como se fosse uma mini comunidade que trabalhe com uma educação diferenciada. E aí, quando eu pensava assim, nesse lugar tem que ter pirâmide, nesse lugar tem que ter algumas casas muito circular, a coisa circular. E aí, isso eu vi nas fotos, mas quando eu cheguei lá é como se eu tivesse reconhecido, nossa, tem isso também, tem isso também. Eu sempre sonhava em ter um lugar na minha casa onde eu pudesse ter me fugiu o nome, aquele aparelho para tu olhar para as estrelas, e lá tem o centro tecnológico onde tu pode ir lá, né, e observar. Tem muita coisa, não tem como eu descrever a grandeza do que é esse lugar. Então tem hospedagem, diversas hospedagens, tem gente que fica em barraca, eu fiquei numa casa, tem gente que fica num hotel, numa hospedagem, tem restaurante, tem lugar para almoço, janta, café. Eu pensei, meu Deus, esse lugar, como eu disse, eu fui como questionadora. É
só para tirar dinheiro das pessoas, né? Fui questionando. Quando eu fui fazer assim a conta, né, do que eu investi e do retorno que eu tive, nossa, eles dão pra gente tudo que a gente vive lá. A gente recebe, paga um ingresso com... Eu posso escolher se eu quero pagar com o Pix, com o dinheiro, com o real, ou se eu quero pagar com o BDM digital, que é um dinheiro, é uma moeda digital, que é um sistema financeiro do bem, onde eles querem que todos tenham prosperidade. E aí eu pensei, isso, né, é para, como eu disse, para enganar, de alguma forma eles vão ganhar. E daí eu fui fazer a conta de, por exemplo, eu comprei dessas moedas digitais, só para vocês terem uma noção, para poder almoçar, tomar café. Então, se eu fosse com o Pix, com dinheiro real, eu iria pagar um almoço R$ 45. Como eu usei essa moeda, eu gastei R$ 18. E então, fora tudo que eu posso ganhar nessa, assim, nem tem como descrever, eu vou ganhar de volta, só porque eu tava lá, porque eu assisti o futebol, que é uma das atividades que tem lá, que trabalha muito a nossa energia, o MDPL que eles falam, vamos pesquisar também para ver o que é, e aí a gente, só assistindo de casa, eu já ganhava esses BDMs, só assistindo o jogo. Então eu já tinha muitos BDMs e agora indo lá eu também ganhei. Então eu vou ganhar de volta esse pouquinho que eu gastei. E daí essa inscrição, né, que eu fiz, onde eu usei também alimentação, a gente recebeu várias fotos. Uma foto para ver o meu poder criativo, uma foto para ver as minhas habilidades, para treinar as minhas habilidades, uma foto para conhecer sobre a magia do olhar, sobre a minha frequência de onda, que é esse desenho aqui, ó, mandei fazer, que é o meu endereço cósmico, e a minha simbologia. São termos, então são várias atividades, fotos que foram feitas no meu campo eletromagnético para poder me dar esse retorno. E aí durante o dia, então de noite geralmente as palestras, durante o dia subi do morro. Então essa experiência eu quero contar para vocês. Quem me conhece sabe que eu sempre fui muito sedentária e acompanhando Dáquila eu aprendi que a gente precisa cuidar da nossa nave, que é o nosso corpo, né? E aí o que aconteceu? Uma subida de um morro lá, que a gente faz exercícios para trabalhar o nosso emocional, nossa fortaleza mental, ele leva 2 horas em média entre subida e descida. E subida, gente, bem íngreme. Então eles orientam a gente sempre ir em grupo, não ir sozinha. E aí eu fiz isso e eu não sei como eu consegui, porque eu não me senti cansada. Na primeira, assim, engrenada, eu senti um pouco. Depois, eu só fui. Outra coisa que me chamou a atenção, todos os dias tinha MDPL, que é o jogo de futebol. E essa energia, ela só tu assistindo lá, tu já recebe. Quem tá em casa assistindo também. Quem faz exercícios físicos recebe também, mas num nível diferente. Então eu vi com os meus olhos pessoas de 70, 80 anos jogando direto 3 horas de futebol no sol. E assim, ó, pareciam que não estavam cansadas. E são pessoas que estão trabalhando essa energia neles lá. Então, eu notei em mim, eles falam muito isso, não acredita em tudo que a gente diz, faz a experiência. E eu fui assim, com o coração aberto, fazendo a experiência, e fui em vários, eu posso chamar monumentos,